Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao 21ª edição, né, do nosso programa aqui da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Estou novamente aqui com o Felipe, meu fiel escudeiro, né, Felipe? Fala, presidente, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, estamos aí mais um, né? 21, né, cara? Ó. 21, é coisa pra caramba, né? 21. Nem fale. Sempre fala isso, né? 21, mas é uma conquista, né? Com certeza. Mais uma conquista. Passamos do 20. E, né, eu acho que hoje a gente vai conversar sobre um assunto que você entende muito melhor que eu vou ficar mais nos bastidores. Acho que hoje quem vai conduzir mais é você aqui, né? Então, trouxemos hoje o nosso convidado Jefferson aqui. Acho que deixar que você presente também, né? Claro, será uma honra. Né? Hoje estamos aqui com meu amigo Jefferson Daros, especialista em tráfego pago e processo de vendas e proprietário da assessoria de marketing e vendas Viner Company. Isso aí. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite, Ramon, Felipe. Tô feliz em estar aqui participando. É uma honra, né? Estar com pessoas como vocês, que são referências e conhecidas na cidade. Então, espero agregar bastante aí. Tudo bem, mas o presidente falou que não sabe, mas sabe bastante também. Também. Vamos. Ele pode fazer o papel também de questionador, né? É, isso aí. E o assunto hoje é tráfego pago, né? Hoje o assunto a gente vai falar de aquisição de vendas por meio do digital, né? De forma específica. E nesse meio tem, né, é um assunto bem vasto, né? Tem muitas informações, tem muitos temas pra gente tratar. Eu acho que, né, tem não só o tráfego, né? Hoje em dia a forma como você vende, como você lida, né, é totalmente diferente, né? É muito mais, muda a cada semana, cada mês muda. A gente acha que o comportamento, né, das pessoas está cada vez mais alterado, né? Vamos dizer assim, né? Mais diferente, né? E o que a gente está conversando aqui agora, né? Pode ser que daqui a algum tempo já seja, né? Já tenham coisas diferentes e né, a gente sempre tem que estar se atualizando, enfim, né? São assuntos bem que, enfim, que mudam bastante, mas a gente conversava antes aqui também, né, sobre a parte de tráfego, né, até queria que você falasse um pouquinho assim, realmente, porque às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo e escutam a gente falando tráfico, né? O que é? Tráfico. Nós somos mesmo traficante aqui. Olha, se vocês soubessem quantas vezes eu já respondi essa pergunta, como assim? Você trabalha com tráfico? Não mexo com essas coisas. Não mais. Só para às vezes pessoas entenderem um pouquinho melhor, né? O tráfego, na realidade, ele é a evolução do marketing, né? Porque ele sempre existiu. Só que antigamente era revistas, era mais o poder do rádio, esse tipo de coisa. O tráfego é você posicionar o teu produto, tua oferta, onde tem de fato movimento de pessoas, né? Hoje a maior vitrine que nós temos é a internet, isso é incontestável, né? É a maior força de mídia que temos disponível. Então o tráfego é você mostrar algo para um público e impulsionar aquilo no meio daquele público, né? E hoje, basicamente, né, o principal meio de divulgação do tráfego é a internet, são as redes sociais. Sim. Então, incomparável, né? Quando a gente fala tráfego, a gente está falando realmente das redes sociais. Exatamente, né? exatamente. Hoje acredito que, faz tempo que eu não analiso esse dado, mas a última vez que eu vi, mais de 80% do Brasil já é conectado, né? Então o poder de alcance disso, considerando que o Brasil tem, me corrija se estiver errado, mas 210 milhões de pessoas. Por aí. É isso, né? A última vez que eu vi também, acho que era 204. Então é um poder de alcance muito grande, né? Tanto é que a gente vê as massas de comunicativa, tanto políticas de negócios, esse tipo de coisa, são muito impulsionadas pelo poder da internet, né? Sim. Então o tráfego entra também como uma representação da comunicação do nosso produto e serviço da mesma forma. E você, assim, como que você, né, eu sou curioso nas partes, eu gosto de conhecer tipo, as histórias, assim, também, né? Como que você chegou hoje, como que você é referência hoje nessa parte de tráfego, enfim, de inteligência artificial, né? A minha vida no mundo digital, ela começou, na verdade, com uma insatisfação na vida pessoal que eu tinha, né? Na questão do meu salário, quanto eu ganhava, o que eu queria ser na vida. Então eu sempre fui uma pessoa que procurou
me autodesenvolver. Sempre acreditei que o meu resultado, aquilo, o quanto eu ganho, é consequência de tudo que eu sei. Então, se eu ganhava pouco, eu sabia pouco, né? Então, nessa procura de sair do CLTzão convencional, eu comecei a olhar para os canais que estavam em ascensão, vamos dizer assim, né? E o tráfego foi algo que me chamou muita atenção. E eu me lembro que nessa parte da minha história foi um momento de vida que estava muito difícil, assim. E eu vi um lançamento de um treinamento, de um curso mesmo, nessa área que estava lançando, e o carrinho dele ia abrir às 5 horas da manhã, que eram com vagas limitadas. Ou, né, era o gancho. Uhum. Era o gancho para gerar escassez. Estratégia, né? Exatamente. Que ele ia ficar das 5 da manhã às 6 horas da manhã aberto. Gente, eu acordei assim, tipo, 4h40. Falei, tem que estar lá, né? A hora que abriu o carrinho, eu lembro até hoje, o site caiu, de tanta gente conectada, né? Então, mas consegui comprar, fiz o treinamento. E nisso eu sempre fui uma pessoa muito, vamos dizer assim, comunicativa, né? Gostava de ter bastante networking e tal. E eu comecei pedindo testes para os meus amigos. Falar, olha só, estou estudando isso e isso pode te ajudar dentro da tua empresa. E eu me proponho a fazer isso de graça, né? E isso começou a dar resultado, começou a alavancar esses negócios foram trazendo indicações. E eu sempre acreditei num princípio que para mudar a minha vida, eu preciso transformar a vida do outro, né? E isso se tornou realidade na minha vida. Começou a trazer prosperidade para mim, o negócio começou a crescer e eu comecei a pensar, opa, sou bom nisso, eu gosto de fazer isso, né? E a questão de inteligência artificial que você perguntou, né, Ramon, e processo de vendas foram necessidades que foram surgindo. Também acredito, né, que um produto ele sempre abre demanda para outro. Então tudo aquilo que você fornece para o cliente vai gerar uma nova dificuldade para ele. E eu comecei a analisar e falar, opa, eu tenho conhecimento para ajudar o cliente nessa parte, né? Mas boa parte dessa história eu posso lembrar que ela começou um pouco antes desse período, né? Que hoje a gente já está indo para 5 anos de empresa de tráfego, né? Mas foi juntamente com o Felipe que a gente foi para a agência Simetria, né? Foi trabalhar com o Felipe e um pouco antes disso o Felipe ele já surfava nos caminhos ali do gerenciador de anúncios do Facebook, sim, que era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Sim. E eu me interessei muito vendo ele fazer e falei, opa, quero mexer nisso também e tal. E ele me ensinava, me passava alguns insights, né? Só que aquele gerenciador de anúncios daquela época, ele nem existe mais, né? Já não é mais a mesma coisa. Então, acredito assim que o primeiro interesse que me despertou foi o contato com o Felipe de fato e depois as coisas foram acontecendo. É aquele velho papo, né? O que você está destinado a viver vai te encontrar no momento que você estiver preparado, né? Então, foi esse o caminho que eu segui. Legal. Então, você tem parte nessa formação, então... Pois é, cara, eu vim buscar o Jefinho aqui, eu falo Jefinho, né? O Jefferson aqui em São Mateus, né? Eu tava em São José dos Pinhais na época. E daí eu tinha morado aqui, a gente tinha se conhecido, a gente se conheceu na igreja, né? Sim. Na igreja. E daí ele topou o desafio, né? E foi uma conexão rápida, né? Quando a gente se conheceu, né? No primeiro dia, assim, a gente virou amigo pra caramba E o Jefferson, inicialmente, ele foi pra área de vendas, sabe? Pra mirar lá a área de vendas, né? Pra defender a área de vendas. O outboundzão, né? Puro. E era raizão, né? Então, até acho que vale a pena falar sobre isso, porque tráfego pago, eu dou um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, presidente. Vamos falar lá do Rockefeller lá, né? 100 e poucos anos atrás, ele construiu o maior patrimônio do mundo, né? Que se fosse trazer para os dias atuais, assim, de toda a história da humanidade, né? Sim. De patrimônio ele gerou e não tinha internet, né? Ou seja, ele mandava uma carta num lado dos Estados Unidos, demorava 3 meses para chegar no outro canto e ele construiu um império, né? Com estratégia, né, de aquisição, muita aquisição, né? Ele fazia bastante aquisição de fábricas e tal. Então, as pessoas olham para o digital hoje e falam assim, cara, isso aqui vai salvar minha vida, né? Eu já tenho uma visão um pouco diferente. O digital ele é mais um canal, né? Mais um canal de vendas. E ele potencializa pra caramba, é mais fácil porque você consegue olhar os números, só que é trabalho duro também, né? Porque o que a gente fazia lá na Simetria, presidente? A gente pegava uma lista de Google, a gente fazia lá 1000, né, cadastro, por exemplo, numa planilha, onde a gente pegava o nome da empresa,
telefone da empresa e, ó, pá, malhava, lista. 100 ligações por dia para tentar marcar 1, 2, 3 reuniões, né? Quando conseguia. Né? Totalmente frio. E isso, cara, é uma escola, né? É eu quase ia falar, uma grande escola, né? Para não falar um palavrão, né? E geração de leads por meio do digital não deixa ainda, facilita, porque você despertar o interesse na pessoa por meio dessa estratégia, ela funciona, mas ela é bem mais difícil. Você gerar um lead por meio de uma campanha de marketing que a pessoa já está interessada, ou seja, ela está predisposta a conversar com você porque ela se cadastrou, é diferente. Só que ainda entra, eu acho que uma outra necessidade que eu vejo que o Jefferson atende bem também, que gerar o lead é a parte mais fácil, digamos assim, do processo comercial, né? Daí entra as estratégias de venda para você fazer o acompanhamento do lead, ligar, fazer as estratégias para conduzir esse cliente para ser de fato, na verdade, um prospect, né? um potencial cliente a se tornar de fato um cliente. E com base nisso, né, Jefferson, né, começa nessa breve introdução aí, né, da diferença, né? Quais são os maiores erros assim que você vê que os empresários cometem quando o assunto é tráfego pago? Eu acredito que existem diversos graus, né, palavra, graus de maturidade, né, dentro de uma empresa, de um empresário. Geralmente, por toda a experiência que eu tive, a empresa que ela é menor e não tem essa maturidade comercial, ela tem uma dificuldade maior de começar dentro disso, né? Então, veja bem, o tráfego nada mais é do que mostrar um produto de alguma forma para as pessoas. E o maior erro que eu sinto assim é entender que a nossa comunicação, não entender, né, que a nossa comunicação ela é totalmente responsável pela percepção de valor do outro lado, entende? Então, eu vejo muito assim, projetos, por exemplo, que eu não pego hoje, são projetos que eu quero entrar para testar 30 dias, entende? O marketing, ele nunca foi desse jeito. Você não tinha a possibilidade, sei lá, não que não tivesse a possibilidade, mas o resultado ele não vem dessa construção rápida, entende? Muita coisa você vai ter que subir, vai ter que testar a comunicação, como o usuário responde aquilo, né? Então, essa pressa, essa vontade de, vou colocar, mas já pensando em tirar, já estou pensando na derrota, né? Isso é um erro que ele acaba sendo fatal. E também, outra coisa que acontece muito e que acaba sendo um erro é você gerar lead para o comercial errado, para um comercial despreparado, né? Muito empresário ele vai lá, coloca, desenha uma estrutura boa, faz uma estrutura capacitada, conecta o que precisa conectar, falando de ferramenta, né? Mas quando chega no comercial, o comercial não sabe converter aquilo, ou demora uma eternidade para atender, esse tipo de coisa, né? Hoje pela manhã mesmo eu vi um exemplo de um atendimento onde o lead pergunta pro comercial bem assim, eu estou sendo atendido por um robô? E daí a pessoa responde a mensagem falando não. Daí o cara fala assim, é que pelo tipo de atendimento parece muito com um robô. Porque o atendimento estava terrível, entende? Tava só aquela resposta seca, reta, né? Então isso mais criativo até na resposta, né? Você exatamente. Nunca saberá. Então as pessoas... Tem umas que responde assim, você nunca saberá. Né? As pessoas elas ainda não viraram a chave de que venda se trata de outra pessoa, né? Então essa humanização, eu me importar de fato com qual é o teu desafio, o que eu posso te ajudar, como eu posso te ajudar, é um erro que as pessoas ainda cometem, fazem aquele atendimento. Só que isso entra num buraco que é muito mais embaixo, né? Que se fala sobre estrutura de empresa, como aquele colaborador é treinado, né? Qual que é o emocional dele ali dentro, porque a gente sabe que existem ambientes e ambientes de negócios, né? Mas se for citar erros aqui, tem vários, mas os principais que eu diria assim hoje seria gerar lead para comercial desqualificado e entrar com uma certa pressa de que, eu só tenho isso aqui para gastar e se não der certo, lascou, entende? Eu gosto de falar hoje com as pessoas com quem eu negocio que você precisa estar no momento certo para conectar o tráfego. Isso entra muitos detalhes, né, dentro do operacional de uma empresa. Mas, de fato, a maturidade. Eu falo, você tem caixa de guerra mesmo? Pode passar 3 meses rodando isso aqui?
Até essa semana mesmo eu estava alinhando com o meu time ali, que a gente está testando uma nova estratégia de funil para nós mesmos. E eu tô queimando, de fato, 3, 4K de caixa por mês para validar. Porque aos olhos de quem vê de fora, pô, é jogar dinheiro fora. Mas a hora que eu acerto a veia, todo esse dinheiro retorna para mim um montante maior, teste, né? Você faz uma vez, Mesmo já que seja um retorna teste. já, né? Exatamente. Só que é complexo isso daí, né? É complexo. Tem que ter estômago, né? E o tráfego pago ele não vai resolver o teu problema de vendas, né? Exato. Que acho que isso é importante falar, né? Se você já não vende sem tráfego pago, significa que você tá meio duro aqui agora. Você é ruim em vendas, cara. Sim. Né? E se você é ruim em vendas, não adianta você fazer uma exposição. Você pode ir lá na feira que vai ter um monte. Você vende bota pra cavaleiro, né? Sei lá como que fala, né? Cowboy, né? E você vai estar na porta de entrada da feira, né? Só você vai vender bota. É no meio do... É um CTG, né? E, cara, se você for ruim em vendas, o cara vai chegar, você tem um produto bom, você tá no lugar certo, mas se for ruim em vendas, não adianta, cara. Você não vai conseguir converter. Sim. E o tráfego, na minha percepção, ele vai te alcançar o lead. Eu sempre falo, né? Como é que você descobre se o marketing está funcionando? Você está gerando lead. Está gerando lead significa que a gente está conseguindo, né? A agência, né? Ou a empresa está conseguindo gerar demanda. Agora, existe o próximo passo do funil, que é entender se de fato você está conseguindo conversar com esse cara, está conseguindo dar vazão, fazer acompanhamento, que daí é uma questão que foge, né, normalmente, de uma assessoria, né, porque Sim. É uma questão estrutural, uma questão da cultura da empresa, né, porque é muito disso, né, é muito disso. Você apresentar, eu gosto de um exemplo, que é a diferença de autoridade e visibilidade. Se você é uma pessoa qualificada, se você ganha visibilidade, na primeira frase você se torna autoridade. Vou pegar um exemplo, né? Então, eu sou um cara anônimo, por exemplo, vou num show do Gustavo Lima, por exemplo, né? Gustavo Lima, vou dar um exemplo bem aleatório aqui, né? Ninguém me conhece. Perfeito? Do nada o Gustavo Lima fala assim, ó o Felipão lá, né? Daí vem as luzes pra mim, pá. Ganhei o quê? Nesse momento? Autoridade e visibilidade. Ganhei visibilidade. Até eu abrir a boca, é só visibilidade. Mas se eu abro a boca e começo a cantar lindamente ou maravilhosamente, eu me torno uma autoridade como cantor. Mas se eu abro a boca e faço uma fiasqueira, eu ganhei visibilidade. Não ganhei autoridade. Né? E, num processo comercial, a primeira e a maior objeção é não confie no vendedor. Se você não tem autoridade, você não consegue converter. Porque as pessoas não confiam em você. E essa acho que é a minha visão. Né? A minha visão que tráfego pago vai te dar visibilidade. Só que se você não tiver um processo comercial alinhado, se você não tiver um processo estrutural de business, de indústria, de empresa, quando você abrir a boca, quando você dizer um oi lá no WhatsApp, a casa vai cair, né? Essa visibilidade acaba virando um ponto negativo, né? E indo, né, nessa linha que você está falando aí, eu acredito que, né, pegando um pouquinho do que você falou, eu acho que o tráfego, né, o tráfego pago, no caso, né, até para as pessoas saberem, né, até a gente fala tráfego pago, é diferente, tem o tráfego que é o não pago, sim, que orgânico, é o orgânico, né, que você postar, fazer as coisas lá, mas você não... Acho que é até legal falar, né, lead, para quem não sabe, é a pessoa interessada no seu produto ou serviço. Exato, depois que ela compra, ela vira um cliente, deixa de ser lead, né? E quando a gente fala pago, é porque você está investindo, né, Sim. investindo valor, dinheiro Sim. lá para você aumentar o teu alcance e chegar, né, no teu público. Mas pensando que uma empresa não tenha muitas vezes não seja muitas vezes boa em vendas, talvez o tráfego pago não é o melhor, né? Não é a melhor opção como venda, porque, como você falou, vai gerar visibilidade,
mas não vai vender da mesma forma. Talvez vai vender um pouco, porque estatisticamente assim, ele acaba aumentando as possibilidades, né? Aumenta as possibilidades porque você aumenta o número de gente, né? O número de gente passando tráfego no número de tráfego, né? Isso. Tá entrando mais gente. Mas o aproveitamento poderia ser melhor, né? Sim. Mas então isso, o tráfego está muito relacionado, né, com a equipe comercial. Sim, a performance do comercial. Você tem que ter um comercial bom para poder receber esses leads, esses clientes, possíveis clientes, e que consiga vender para eles. Fazer não adianta uso, nada, né? Não adianta nada receber e não conseguir, né? Até hoje mesmo, pela manhã, eu estava conversando com o meu time, né? E um deles fez uma pergunta assim, referente a como ele pode prosperar mais na vida, vamos dizer assim, né? E aí ele estava pensando em carta de consórcio, esse tipo de coisa. E eu falei, olha, no momento de vida que você está, esquece tudo isso. Você tem que investir em você. Você precisa saber mais. Porque aquilo que você sabe te gera mais prosperidade. E fazendo um comparativo, é a mesma coisa com uma empresa. Se uma empresa está nesse cenário que você mencionou agora, não adianta ela investir em tráfego na M30 para ir lá gravar os melhores vídeos se o comercial dela é ruim. Só que muitas empresas também, isso fere um pouco o ego. Porque ele fala, pô, cara, o meu comercial é ruim. É difícil de fazer isso. É difícil, entende? De admitir, né? De admitir. Muitas vezes o cara ele nem vai olhar o comercial dele para ver como aquele comercial está atendendo e para ele ter a clareza disso que, opa, ele precisa melhorar. Agora, nesse cenário que você mencionou que a empresa está com essa dificuldade comercial, o foco precisa ser em investir no comercial. Pô, deixa eu desenvolver esses caras. Só que aí entra uma segunda dor que eu vejo, que os empresários eles têm medo de investir no time. Porque daí o fulano vai sair daqui e vai abrir a empresa dele. Eu, particularmente, eu torço para que as pessoas que trabalham comigo um dia criem o negócio deles, porque negócios geram prosperidade para a vida das pessoas, né? Então, essa dificuldade comercial aí está muito alinhada com a crença do empresário também, né? E o que você mencionou sobre o tráfego orgânico, né, Ramon? Eu vejo de duas formas. Você ou investe dinheiro ou você investe tempo. O tráfego orgânico, ele requer tempo. É produção massiva de conteúdo. Então, ou se você tem tempo, você não tem dinheiro, né? Se você tem dinheiro, você não tem tempo. Então, aí você toma a decisão em qual você vai investir e coloca energia naquilo. E a gente falando sobre o tráfego, eu acho que esse exemplo que você deu de uma pessoa conversando lá com o comercial e achando que era um robô por trás, né? Hoje em dia, com inteligência artificial, é difícil de você saber realmente, né? Se você está conversando com uma pessoa mesmo do outro lado ou não. A gente que conhece um pouco mais, às vezes, né? Você tem noções ali, mas eu vejo que, né? Que também gostaria da tua opinião sobre isso. Eu, particularmente, eu vejo que, assim, a inteligência artificial, fala-se muito que vai substituir, que vai, né? Algumas profissões não vão ter mais e tal. A minha opinião é que eu acho que, assim, vão ter mudanças, né? Mudanças com certeza vão acontecer, das formas como as pessoas negociam entre si, como as profissões, como elas são, mas a inteligência artificial hoje, no momento que a gente está, eu vejo que pode ser muito proveitosa, assim, para as empresas, para as pessoas, se souberem usar, né? Também não adianta achar que, né, simplesmente que agora eu vou colocar a inteligência artificial de qualquer jeito aqui. lá. Não, vou colocar uma empresa que a minha empresa vai ser inteligência artificial, ela vai ser o vendedor, vai ser o comprador, vai ser não sei o quê. Tipo, não chegamos nesse nível ainda, né? Mas pode ser usada para muitas coisas e para ajudar benéfica, né? Inclusive nas vendas, inclusive no tráfego, né? Eu acredito que... eu acredito assim, Ramon, que são coisas que eu utilizo no meu dia a dia. Boa parte do nosso processo operacional, o Felipe sabe, eu sou meio viciado em processos. Eu acredito que as coisas acontecem de forma encaixada quando você tem processo definido para resolver cada problema, né? Então, o nosso time trabalha todo em forma de processo. Porém, eu uso de automações para diminuir a carga de trabalho em operações que o meu colaborador precisaria fazer manualmente. Ele só dá um simples comando, o sistema executa todo o restante. Então, sim, é um apoiador, né? Falar que a inteligência artificial vai substituir 100% o trabalho humano, eu sou um pouco contra esse pensamento, porque nós, como seres humanos, sempre tivemos e sempre vamos ter a necessidade de contato com outros seres humanos. Nós não somos criaturas que fomos geradas para sermos, né, sozinhos. Então, eu acredito que isso nunca vai mudar. Agora, existem profissões que já
a inteligência artificial já consegue suprir a mesma demanda. Vamos usar de exemplo. Na nossa época tínhamos o famoso SDR, né? E os BDRs, que para explicação do público aí, são as pessoas que levantam listas. Então você vai construir um comercial dentro da tua empresa, você vai ter o BDR, que é o cara que vai lá criar as listas, o SDR vai qualificar essa lista e o closer é o cara que vai estar lá só para fechar negócio. Vai receber só o negocinho peneirado e vai entrar em reunião e fechar negócio. Hoje, vamos usar de exemplo aí, nós já temos empresas parceiras nossas que já tem o pré-vendas, né, ou SDR, 100% IA. Tá? Então o lead chega através da demanda do tráfego e ele é qualificado 100% por uma inteligência artificial. Só que, como a inteligência artificial é muito bem treinada através de um prompt, ela age como um ser humano. Aí o outro lado ela não sabe que está falando com uma inteligência artificial. Tá? Então, podemos dizer que é uma profissão que já foi substituída por uma inteligência. Né? E cada vez mais, né, vai acontecer. Eu vejo que para o pequeno empresário, quando o assunto é IA, né, tem muita coisa que dá para você utilizar de graça ainda. Né? Eu pago, né, a IA hoje, tem 2 pagas, eu tenho a Gemini lá do Google, né, que tem usado, é boa pra caramba essa daí, cara. Isso aqui é melhor do que o GPT em algumas coisas, assim. Por exemplo, um exemplo, né? Eu faço as reuniões com o meu time, eu faço uma mentoria, por exemplo, com um cliente, tá gravando, o Gemini, ele vai transformar tudo em tópicos e vai virar um relatório para mim. Acho que eu te mandei um relatório esses dias de uma reunião, não te mandei? Não. Eu acho que eu ia te mandar, mas eu gravei uma última reunião que a gente fez, né? E daí tá todos os tópicos que foram discutidos nessa reunião, eu só encaminho e gero valor para o meu cliente. Porque sai muita ideia. Numa reunião de 2 horas de mentoria, tem muitas ideias. Só que ideias por si só não quer dizer porcaria nenhuma. Né? O que importa é se você pega aquela ideia, coloca no papel e depois cria um plano. Né? Mas enfim, só que você falar sobre aquilo e não anotar, né? Existe uma diferença. Né? Abrindo aspas, né? E isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Né? Se você sonha que vai conquistar alguma coisa, tem um objetivo que vai conquistar alguma coisa, é diferente de quem sonha e já escreve no papel. E de quem escreve no papel e cria um plano, as possibilidades do cara que só sonhou, do cara que sonhou e escreveu, e do cara que sonhou, escreveu e criou um plano de conquistar o objetivo dele, as chances aumentam muito. Né? E eu vejo que, por exemplo, a Gemini ele tem esse benefício, né? Que você transcreve aquela ideia lá que o Felipe me deu, lá de repente eu posso, vou deixar anotado aqui num canto que uma hora eu retorno nela e eu não esqueço, né? Mas vamos lá, né? Eu pago a versão paga também, eu tenho a versão paga do GPT, onde eu crio robôs específicos para criação de roteiros para cada cliente. Então a gente treina o robô com a essência do tráfego pago, com a essência da comunicação do cara, né, que a gente chama de tom de voz, mais a minha expertise de alguns anos aí de marketing, mais a própria inteligência artificial agindo, faz um casamento e um roteiro que antes, na época lá de simetria, eu demorava, sei lá, meia hora para fazer cada um, né, em meia hora eu faço 10. Com uma qualidade infinitamente maior. Sim. Né? E lógico, uma coisa que eu discuto com o meu time aqui, né? Você aceitar tudo que a inteligência artificial te retorna sem você mastigar exige também contexto. Né? Porque se você não tem bagagem para questionar se aquilo está certo ou está errado, você vai ser literalmente ludibriado pela IA. É o que a gente aprendeu na escola como senso crítico, né? Você tem que ouvir aquilo e, será que isso aqui faz sentido? Né? Eu até mesmo corrigi o time uma época, porque eu comecei a analisar alguns anúncios que estavam sendo desenvolvidos. E eu falei, com a bagagem que eu tenho, eu bato o olho, eu sei. Qualquer anúncio que estiver rodando na internet, eu sei se foi a inteligência artificial que fez a copy, o texto do anúncio, né? E o meu time ele é direcionado da seguinte forma. Eu falei, pessoal, vocês são seres inteligentes e pensantes. Falei, nós não aceitamos aqui dentro textos gerados por IA. Porque é escancarado, entende? É uma falta de criatividade. Falei, você pode usar a IA para te gerar ideias, mas eu quero a tua essência adicionada nesse texto. Porque o outro lado, quem vai ler, não é uma IA, é um ser humano.
Entende? Então, quando você conecta sentimento, emoção, a IA ela nunca vai ter emoção e sentimento, gente. Entende? Nós temos. Né? Então, se eu entendo que você tem uma dor e eu consigo sentir a essência dessa dor, eu me conecto muito mais fácil com você e você vai comprar a solução, com certeza. Né? É isso, e eu acho que, né, essa questão de IA é muito louco, né? Na verdade, pensar. Assim, Você já pensou ouvir isso 10 anos atrás? Falou, daqui 10 anos você vai ter um robô te atendendo 100%. Você vai falar, você tá maluco, cara. Cara, mas 1 ano atrás, velho. 1 ano atrás eu não usava inteligência artificial. 1 ano atrás, menos até. E hoje, os nossos processos aqui, nossa, eles são muito... Eu consigo ter um time menor, entregar muito mais por conta do IA. Sim. Da mesma forma, o pequeno empresário, né? Por exemplo, eu criei um prompt semana passada para gerar contrato, cara. Eu treinei o meu contrato, falei assim, porque, cara, fazer contrato, né? Meu Deus, cara, é uma coisa boa no comercial, né? Sim. Porque significa que você fechou a venda. Mas, cara, é chato fazer contrato. Sim. Daí eu treinei uma IA, que eu coloquei o meu modelo, daí eu falei assim, você vai perguntar essas perguntas aqui, né? E se eu não perguntar, você me questiona, para você devolver para mim o contrato inteiro. Isso aqui é uma delícia. Porque um contrato que antes de demorar... O primeiro eu demorei pra caramba, né? Porque até fazer o prompt e tal. Demorei 30 minutos, 45 minutos, né? Daí agora, em 5 minutos eu faço um contrato. Em 5 minutos eu faço um contrato. Porque eu só passo as informações que vão alterar, passo para ele a negociação, ele reescreve todo o objeto do contrato, as formas de pagamento... 5 minutos está pronto, só subir na ferramenta e mandar para o cliente assinar. Né? Então, são processinhos assim, por exemplo, orçamento. Orçamento é uma coisa chata de fazer normalmente também. Dependendo do tamanho do seu negócio, é mais chato ainda, né? Sim. E eu acho que é importante a gente comentar também que, assim, você falando, né, sobre pequenas empresas, pequenos comércios, né, às vezes pode parecer algo muito distante, né, para as pessoas que nos ouvem às vezes, né, falar inteligência artificial né, mas eu acho que a forma, isso que a gente fala assim, a conversa olho no olho, né, a negociação, isso nunca vai deixar de existir, mas coisas que a gente consegue automatizar ou que a gente consegue agilizar o processo, agilizar esse exemplo que você deu. Diminuir o atrito, né? De você fazer um contrato, de você fazer uma proposta de venda, de você... quero fazer uma campanha comercial, preciso desenvolver uma campanha, né? Faz uma ideia junto com o time. E nessas questões pode ajudar qualquer um, né? Tipo assim, e é simples de mexer, né? Assim, de certa forma. É claro que, né? Quanto mais você, né, tiver o contato, né, mais especialista você vai ser naquilo, mas nada impede uma pessoa que é leiga começar e brincar ali, usar, né, para ir aprendendo, porque são ferramentas que estão aí para ficar e que podem ser muito, né, ajudar muito, né, desde não só grandes empresas, né. Eu diria que até o pequeno é ele que mais se beneficia, assim, porque o pequeno, né, a gente pequeno, eu me considero um pequeno ainda, né, para você ficar forte, né, para você ganhar gordura, né, você tem que tomar boas decisões quando você é pequeno. Para você ficar grande, você tem que tomar boas decisões quando você é pequeno, né. E tem decisões que, pro pequeno, às vezes, quebra o negócio, cara. Né? Tem decisões que você toma, você tá indo bem, né? E você leva uma invertida que nem era uma questão sua, você estava fazendo tudo certinho, você leva uma invertida que ele quebra o teu negócio, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tomar uma decisão de utilizar a IA mais próxima de você para te potencializar, eu falo que você ganha superpoderes, né? Porque eu sou um pouco programador também, né? Então, como é que funciona a linha de raciocínio de uma IA? Só para rapidamente, vou abrir aspas aqui, né? A gente consegue, de forma consciente, acessar o nosso cérebro humano 5%. Né? Tem pesquisas que falam que é menos que isso, enfim, né? Mas 95% daquilo que está armazenado no nosso cérebro,
ele está naquilo que algumas linhas de raciocínio falam, algumas metodologias falam do subconsciente, o inconsciente, né? São linhas parecidas, né? Que é uma IA? Uma IA é você acessar 100% do conteúdo que está disponível para ela. Por isso que ela é mais, entre aspas, inteligente. Você é tão inteligente, até mais inteligente que a IA. A gente é mais inteligente que a IA porque a gente criou a IA. Sim. Né? Só que a diferença é que a IA ela tem acesso a 100% do conteúdo que está disponível para ela. E isso em milissegundos. Né? Então, olha que legal isso. Né? Significa, então, que eu consigo também treinar a minha própria IA com as formas que eu penso, com a tua essência, com a tua essência, porque daí você vai treinando ela, né? E ela vai se tornando um mini você, digamos assim, né? Só que com acesso a muito mais coisa, cara. Muito mais coisa, né? Mais coisa, porque você treinou ela, educou ela, e tem coisa que nem se lembra mais, mas ela se lembra porque você já falou pra ela. E quando você vai tomar uma decisão, ela sabe, inclusive, é bizarro. Tem uns prompts que... Tem um prompt que eu vou dar a dica aqui pra galera, né? Eu tenho um que eu tava falando pra vocês agora de manhã, né? Agora antes aqui, que é com base em tudo que a gente conversou, construa uma imagem sobre mim. Tem um outro prompt que, cara, esse é doido também, né? Com base com tudo que a gente conversou, me traga os meus pontos obscuros, né? E as minhas falhas, basicamente, né? Cara, ele analisa todos os... Que doideira, né? Ele consegue identificar por meio da semântica, né? Porque uma IA, ela entende palavras, né? Da forma que você escreve, ele vai adicionando percepções sobre você. Então, ele consegue falar melhor sobre você do que você mesmo. É bizarro. E hoje, o GPT 4.0, por exemplo... É bizarro, Pra quem não consegue se analisar... Você usa o GPT, cara. É legal. E hoje o GPT Numerologia, 4.0 ele consegue... Numerologia é incrível ele fazer consegue juntar a inteligência dos chats diferentes, né? As conversas, as janelas que você abre, no caso. Sim. Então ele consegue... Até um tempo atrás ele não fazia isso, né? Então hoje ele armazena tudo aquilo que você informa para ele. E o mais legal da IA, que olha que interessante, né? Há um tempo atrás as pessoas... vocês lembram daquelas confirmações... acho que CAPTCHA, né? Que fala, sabe? Todo mundo achava que aquilo lá era para ser um sistema anti-robô. Mas aquilo, na verdade, era nós treinar o robô. Treinando o robô para o Google, por exemplo. Né? Então, ele sempre te perguntava, selecione os 3 que são um ônibus. Aí esse ônibus, daí o sistema, opa, então isso aqui é um ônibus, entende? Então, e é um sistema muito inteligente, porque se você parar para pensar, a Google gerou uma demanda, né? Criou o público e tal, e ela começou a usar essa demanda para treinar o serviço dela. Que é aquele vídeo, né, de um robozinho assim, né? Não sou você robô. marcar não sou robô, deu robozinho clicando na tela. É doideira, e a gente pode tirar muito aprendizado sobre isso, né? E acredito que isso entra muito no tráfego, porque tráfego nada mais é do que compra de dados. Você está comprando informações sobre as pessoas. Quais são os comportamentos delas, o que elas gostam, o que elas não gostam. E tudo isso, o meu trabalho, por exemplo, é traduzir os números de um gerenciador de anúncios para uma estratégia de marketing, né? Entender, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, e etc. Mas se parar para pensar, a gente pode pegar toda essa inteligência e fazer com que esse público alimente uma inteligência de um comercial nosso, por exemplo. Né? Você pode fazer esse tipo de coisa. Pesquisa de satisfação, você pode rodar via tráfego, todo esse tipo de coisa. Né? E saber se a tua empresa está indo no caminho certo. E no final das contas venda de informações, venda de dados, né? Porque quando a gente fala Google, Facebook, redes sociais, quando você coloca lá que você quer anunciar na região aqui para pessoas maiores de tantos anos, de tal público, para que eles divulguem, para que o Google divulgue, ele tem que saber. Tem que saber quem são aquelas pessoas, né? Tanto é que, pela mudança da lei, eles tiveram que desativar o sistema de cookies, né? O sistema de cookies de terceiros, ele era um... Nossa, era muito bom, né? Nossa, para nós que gerenciamos, era um oásis, né? Porque o cookie de terceiro, só para você entender, quando você mandava uma pessoa para o site, ele já captava as informações através de um pixel, né? De quem era aquela pessoa. Hoje, por causa até da lei GPD, isso não pode acontecer mais, porque ele basicamente pegava todas as informações sem a tua permissão.
Hoje agora você tem que ir lá, aceitar os cookies e você tem que preencher as suas informações. Então por isso você vê que na nova dinâmica da internet, quando você sai do anúncio e vai para um site, o site capta as suas informações através de um formulário. Porque isso antigamente o cookie fazia, agora não pode mais. Então quem tem que captar as informações é você, empresário. Quem tem que dispor também é o usuário também. Exatamente. E isso também entra muito, muito forte na área comercial, né? Porque o que o empresário tem que entender? Que ele gerar tráfego, ele está comprando informações, mas para quê? A troco de quê? Faz o quê com aquilo? O que eu vejo, voltando lá naquela pergunta dos erros, né? Às vezes o cara ele compra tráfego, gera o lead, faz um primeiro atendimento no lead, se esse cara não comprar, vou pro próximo. E aí você pega todo esse esforço que você teve para gerar um lead para comprar informações e você joga no lixo. Sendo que se você pluga um CRM, monta um processo, você acabou de captar as informações de uma pessoa, nome, telefone e e-mail, por mínimo que seja. Né? Com essas informações, rode campanhas, né? Ativas com o teu time, aí desenvolve processos e você já tem a parte mais difícil, que é comprar as informações, demanda, né? Que é gerar demanda. Exatamente. Todo negócio, o maior desafio é vender para mais pessoas. Né? É o topo de funil, né? A escala de um negócio está em vender para quem não te conhece. Então, se eu quero crescer de forma massiva, eu tenho que vender para quem não me conhece. Né? E o que é um processo comercial? O processo comercial é eu educar quem não me conhece que eu sou confiável para ele comprar de mim. Essa é a minha percepção. Né? Essa é a minha percepção sobre um processo comercial. E, logicamente, né, um lead, quando ele se cadastra, nem sempre o lead está com tempo para responder. E Exato. Se você desiste dele no primeiro contato, quantas vezes você se cadastrou, quantas vezes eu me cadastrei numa campanha que eu tinha interesse de comprar, por exemplo, aquele sofá. Só que a pessoa me mandava uma mensagem uma vez, não vou, depois eu vejo. Cara, se ela desiste no segundo, terceiro contato, eu ainda continuo com vontade de comprar sofá. Principalmente quando a venda é B2B, né? Veja bem, imagine se eu mando, você se cadastra em algo que nós estamos vendendo aqui, o meu comercial entra em contato com você, a gente começa a estabelecer um contato e daqui a pouco o teu WhatsApp deve ser uma turbulência. 90, 100 mensagens ali esperando para responder. Você não deixou de responder o nosso time por mal, é porque a tua vida tá acontecendo. Tá acontecendo, exatamente. Então os comerciais eles não entendem isso e é uma coisa que eu gosto de falar até nos processos comerciais. Gente, vocês não podem ter medo de encher o saco. Essa é uma percepção do vendedor que é algo mais ligado à crença, né? Ele tem medo de entrar em contato porque não, eu tô enchendo o saco. Não vou ligar muito cedo, senão eu vou acordar. Não vou ligar na hora do almoço, senão vai atrapalhar o almoço. Beleza. A depender da abordagem, enche o saco. Né? Agora, eu falo isso muito para clientes que precisa melhorar o processo comercial, né? Quando eu preciso, eu falo, gente, o cara, ele se deu o trabalho de abrir o Google, pesquisar por algo, escolher qual anúncio ali que apareceu no Google, entrar numa página de vendas, ler a página de vendas, se cadastrar em algo e esse cara, você fala para mim que ele é desqualificado? A conta não fecha, entende? Então o cara ele tem um interesse prévio. Agora a gente precisa entender como o comercial pode se desenvolver melhor e aí entra fluxo de cadência, né? Processo comercial, tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3, tentativa 4 e assim vai. Existem métricas que mostram, né, que uma compra geralmente ela acontece após a 6ª tentativa de contato com uma pessoa, então você imagine. E tudo depende do produto, do da urgência, do serviço, né, da latência da dor, exatamente. Tem, exato. Mas você falou você comentou um pouquinho antes ali, você comentou sobre o CRM, né? Eu acho que essa é queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, que é uma ferramenta que eu acho que quem trabalha com comercial, assim, é imprescindível, né, ter um CRM. A gente fala sobre todas essas coisas, né, tipo, isso que a gente tá falando, assim, CRM, inteligência artificial, tráfego pago, assim, às vezes pessoas pensam assim, não é pra mim, não é... Pode não ser, mas assim... É só pra quem gosta de dinheiro. Quem não gosta não precisa. Quem gosta não precisa. Porque não tem como você... Vou mudar, pra quem gosta de vender, tá? Porque dinheiro, né? Todo mundo gosta, né? Não tem como assim, primeiro que, né, você falando, tipo, a gente fala de vendas, assim, a pessoa fala, mas não vende, não consigo vender. Aí já começa né, você falou ali da pessoa
investir nela, investir em conhecimento, né? Então, poxa, se eu quero ser engenheiro, vou lá, vou fazer 5 anos de engenharia e eu vou me formar na faculdade. Eu quero ser vendedor, tipo, por exemplo, vendedor é uma profissão. Sim. Né? Aí o cara vai lá e faz um cursinho de 4 horas de técnicas de venda, o cara acha que é vendedor. Acho que é vendedor. Né? Eu li alguma coisa lá num post lá de alguém lá. Um podcast lá de meia hora. Vou copiar um script aqui e vou disparar. E agora eu sou vendedor. Pô, sim. Vendedor tem que se qualificar, tem que estudar da mesma forma como outra profissão. E a venda ela tá mais ligada ao comportamento humano, isso é o que eu acredito, tá? Ao comportamento humano do que a técnicazinha batida que aprende em cursinho de esquina. Cara, aí, né? Vamos lá, né? Vou falar agora a minha percepção, né? Sempre tem as minhas... O Jefferson falou sobre uma crença aqui comum no vendedor que é não quero incomodar, né? Mas isso tudo o que rola, né? O comercial, se ele não tiver clareza para onde ele está indo, o que ele quer, qual que é o objetivo dele como uma pessoa, cada não que ele vai levar vai ser um chute na canela dele, né? Então, a clareza do meu objetivo faz eu suportar os nãos. Perfeito? Porque majoritariamente vão ser muito mais nãos, proporcionalmente, né? Eu fiz um processo comercial para vender para 100% das pessoas que não me conheciam nos últimos 60 dias. Tá? Então, eu abordei 80 pessoas, comecei a abordar 80 pessoas e fiz uma conversão de mais ou menos 18% a 20%. Tá? Então, estatisticamente, eu sabia que eu só tinha que seguir o processo. Né? Então, eu cadastrei os caras no meu CRM, todos eles. E daí eu tenho um processo lá, né? Que eu tenho 5 tentativas de contato. Então, mandei oi pra todo mundo na primeira vez, né? Entre aspas, né? Mandei, me apresentei, e já demonstrei a minha intenção. Muita gente só começou a me responder no 4º, 5º contato, cara. Porque daí, no outro dia, quem não me respondeu, manda mensagem de novo. Com uma abordagem diferente, né? Pra que fique claro. Cara, mas eu dizer pra você, eu fiz de propósito, só mandava olá. Opa! Depois de já ter me apresentado e falar da minha intenção. Depois é só complemento. Opa, bom, né? Processo. Muita gente começou a me responder no 5º e último contato. Tem uma que é fatal, desculpa te cortar, mas, pô, cara, quando eu falo isso pra galera, as pessoas falam, não é possível que isso funcione. Mas eu já testei nos meus processos, em processo de cliente. Porque é um negócio assim, você tem uma ideia, tem que botar pra jogo, né? E... Cara, você fez a primeira parte, que é contexto. E aí já vão abrir uma aspas aqui, que muito comercial erra nisso, que só manda um olá, boa tarde. Bicho, eu fico louco quando me manda uma mensagem olá, boa tarde. Falo, cara, fala o que você quer. No primeiro contato, não. Né? Fala, pô, você tem... Ramon, você tem 100 pessoas te chamando ali. Aí um te manda olá, boa tarde. Qual que é a probabilidade de você responder lá primeiro? É mínima. Parece golpe, né? Parece golpe. Então, pô... Entra com a abordagem dentro do contexto, mas aí a pessoa não te respondeu. Muitas vezes pode não ser por mal. É aquele vê pela barra, depois daqui a pouco eu respondo, esquece e é isso aí. Cara, eu desenvolvi uma técnica, comecei a usar ela para ver e funcionou, que é uma maravilha. Depois do contexto, na segunda mensagem, aí a depender de quantas horas você quiser, você manda só o nome do cara e uma interrogação. Porque o que é isso? Eu estou lembrando ele da minha mensagem sem cobrar nada dele. Né? E, cara, funciona demais. A taxa de abertura da mensagem assim, é muito alta, entende? Porque o que acontece? Até esses tempos eu estava analisando um processo comercial de um parceiro aí. Fazem follow-up? Sim, fazemos. Aí ia ver o follow-up, era boa tarde. Tipo, a segunda, terceira, quarta mensagem. Entende? Então não respondeu meu boa tarde, amanhã o que eu vou fazer? Opa, boa tarde. Opa, bom dia. Aí eu pergunto, se não respondeu a de ontem, o que te faz pensar que vai responder de hoje, entende? Então é pensar no comportamento humano e alterar as abordagens, mas sempre sendo respeitoso para que a gente não vive uma viva o Tim da vida aí, né? Que fique invadindo a vida da gente. É que você focar, né, e ter um CRM é muito importante, porque o CRM ele vai te ajudar a você posicionar os interessados nas posições. Sim. Né? Então hoje eu vou... E assim, o processo comercial, ele é muito fácil de ser executado, mas ele exige comportamento, que é a vontade de você querer. A vontade é ruim, a disciplina de você fazer. Sim. Você tem que fazer. E eu falo que eu
fiz assim, até de propósito, né? Como eu já fiz a primeira abordagem, né? Apresentando o meu contexto, me apresentando, falando a minha intenção, né? Agora eu só preciso, na minha percepção, eu fui fazendo só os acompanhamentos para ele me responder a primeira mensagem. Porque depois é só engatar o comercial, né? Essa foi mas eu testei, tá? Foi um teste. Porque eu sei que cada mensagem tem que utilizar de forma diferente, né? Só que o problema não é a mensagem. O problema é você ter comportamento para fazer acompanhamento. Sim. Se possível, todo santo dia. Sim. E o CRM é isso, né? E eu acredito ali que, até engatando no que o Ramon estava falando, né? A gente precisa olhar agora para uma empresa, e isso serve para todo empresário, mas vamos falar quem quer ganhar dinheiro, né? Estrutura tráfego pago, porque o tráfego vai gerar demanda. CRM você conecta no meio, porque o CRM ele organiza, e processo comercial converte. Esses são os 3 pilares de quem quer fazer dinheiro, né? E aí você vai otimizar cada uma dessas faixas. Se eu otimizo a minha geração de demanda, eu gero mais oportunidade. Se eu otimizo o meu processo no meu CRM, eu aumento a conversão. E se eu otimizo o meu time, eu também aumento a conversão, né? O grande desafio é que os empresários, eles até pode ser por falta de conhecimento, né? E não sabem olhar KPI, que é entender onde está o problema, né? Até tem um cliente, os indicadores. Tem um cliente que toda vez que ele, eu quero vender mais, bota mais dinheiro em marketing. Eu falo, cara, calma lá, não precisa, né? Vamos mexer nas outras variáveis. Vamos trabalhar melhor no comercial. Aí depois que a gente conectou o CRM e começou a trabalhar em processo, a venda disparou com o mesmo investimento. Entende? Então isso é otimizar também verba aportada através de um processo que tem 3 passos. Tá? Muito bom, muito bom. Aí, esse papo aqui, cara, aqui vai longe. Você, né, nesse assunto aqui, né, também... Chega a brilhar o olho, menino. Mas é que, assim, Ramon, meu presidente, né? Quando o assunto é tráfego pago, né? Ligação fria, feira, canais de vendas, né? Rádio, ele é visibilidade. Sim. O restante é autoridade e conversão, né? Porque, assim, se você for ruim em vendas, mas tiver disciplina de fazer o processo, você vai converter. Só que, cara, é aquilo que eu falei, é chato, né? É chato você ter uma agenda de vendas. Mas não é chato porque é difícil. É chato porque exige disciplina, é um músculo que você precisa ficar todo santo dia perseguindo aquele objetivo. Eu posso citar uma coisa que pode ser motivadora. A gente fala assim, porque eu tenho minha lista aqui no CRM e é chato atender, né? Eu vejo assim, até acho que naquele treinamento que a gente fez no sábado, né, a gente mencionou isso, que 10 anos atrás você, como queria vender, era listona amarela, né? Hoje o lead cai no teu CRM, diz o que quer e você, não, vou levar 10 minutos para responder. Entende? Então começa a ficar confortável. Mas agora eu trago uma perspectiva aqui. Chato vamos lembrar lá da história do Flávio Augusto. O cara morava numa grande capital, aí ele acordava 4 horas da manhã para ir pro trabalho, aí ele tinha que marcar uma reunião através do orelhão, atravessar a cidade de ônibus para chegar lá e tomar um no-show. Que era o cara não comparecer na reunião, né? Exatamente. Então, isso é chato. Ele conta que ele olha a diferença. Batendo com a chuva, chovendo nele, mas ele vendo o cara lá dentro, o cara não recebeu ele, entende? Então, realmente, hoje é mais fácil, tá? O empresário que tá ouvindo a gente, eu sou novo, né? Sim. Tenho 30, vou fazer 31. Cara, é muito mais fácil vender hoje, gente. É muito mais fácil, cara. Eu acredito que o segredo... eu falei do Rockefeller lá, né, cara? Imagine, cara. 120 anos atrás. O segredo da venda é você ter estômago para receber não. E é volume. E é volume, porque se você for falar hoje de um funil de tráfego, você vai trabalhar com 80% de gente que não vai comprar. E tá tudo bem. Você tá sendo generoso ainda, né? E tá tudo bem. Só que o que a gente faz com esses 80% de pessoas? A gente... Nutrição. Né? Aí entra novamente estratégia de tráfego. Um lead, você casa com ele, né?
você gastou lá R$15, R$20, né? A gente chega a pagar R$90 o lead, né? Cara, esse cara, ele tem que implorar para sair da minha lista. Porque enquanto ele estiver na minha lista, eu vou abordar ele pelo menos uma vez por mês. Sim. Porque o momento de vida muda, tudo muda. A tua oferta A oferta muda. E se você muda, você está mais competente, está mais qualificado. Né? Então, você só precisa continuar. Continuar nutrindo. Né? Faz um vídeo diferente, manda lá para a tua lista. Mas uma ferramenta vai te permitir você se lembrar que se tinha aquele cara lá que, opa, esse cara que faz tempo que eu não falo. Manda um oi. E tem outra perspectiva legal, veja bem. Oi sumido. A depender, né, do formato da empresa, da pessoa, mas eu vejo isso muito em concessionária de veículo, por exemplo. O cara geralmente tem uma equipe comercial de 4, 5 vendedores. Aí o que ele faz? Ele abre a empresa, ele não tem conhecimento comercial, né? Porque temos que separar o que é tirar pedido e realizar uma venda. Tirar pedido é você chegar para mim e falar, cara, eu quero uma xícara de café. E eu te entrego uma xícara de café. Eu não tive esforço nisso, né? Agora, no mundo como a gente está vivendo cada vez mais competitivo, realizar vendas é aquele diálogo que você vai manter relacionamento por vários contatos até concluir uma venda. Aí o cara não tem conhecimento disso, ele monta um time comercial ali com 4 ou 5 pessoas e o que ele faz? Um WhatsApp para cada um. Aí ele começa a mandar volume de pessoas para cada WhatsApp e tá tudo bem. Só que quais que são os problemas consequentes disso? Primeiro, ele não tem visibilidade. Se você não tem visibilidade, você não sabe seus números, você não sabe o que otimizar. Aí o que você faz? Tira mais dinheiro e põe em marketing. E às vezes você só está jogando para um ralo, para um balde furado, né? Qual que é a outra consequência disso? O vendedor sai, o que ele faz com a carteira que você, empresário, comprou? Leva com ele. Isso é a coisa mais comum que eu já vi em diversos tipos de negócio. Aí o cara carrega a carteira junto. Agora, se a empresa tem um CRM bem estruturado, ela envia tráfego para o CRM divide entre os vendedores. A hora que esse vendedor sair, eu desativo o usuário dele, crio o usuário do novo colaborador e a carteira é minha. Fui eu que comprei essa carteira. Entende? Do empresário, né? Do empresário, empresa, né? Exatamente, da empresa. Eu só quiser, não do vendedor, né? Exatamente. E assim, até para amarrar isso aqui, porque parece que a gente está falando de caipora, assim, né? Isso aqui é básico, gente. É básico. É um sistema básico de vendas. Com o YouTube, de graça, você não precisa nem pagar a gente, não precisa pagar a consultoria. Cara, no YouTube tem tudo que você precisa para você dar o primeiro passo. Por que você não se move? Agora eu vou falar o Felipe Mentor aqui, né? Você não se move porque você não sabe para onde você está indo. Daí você não sabe para onde você está indo, você não consegue fazer o ponto de ligação do A a B. Né? Se eu vou para o ponto B, eu preciso traçar uma rota. Né? Então, se eu não sei para onde eu estou indo, eu não consigo definir onde estou e começar a me movimentar para chegar no ponto B. Né? Clareza para onde se vai é importante. Você, empresário, não pode não ter um objetivo, cara. Porque se você não tiver um objetivo, é o pior emprego do mundo. Não pode nem se demitir da tua empresa. Bom, era isso. Bom, gente, acho que se a gente deixar... vai longe, né? Vendas é bom, vendas. Até pensei que a gente tem que, enfim, seguir umas ideias aí. Bom, mas eu acho que a gente pode encaminhar pro nosso encerramento aqui já também, né? Senão a gente vai longe aqui, né? Eu queria agradecer, né, o Jefferson por ter se disponibilizado. É um baita prazer estar aqui, pô. Participar com a gente, né? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que se quiser... Você comentou, né? A gente falou que você tem empresa de assessoria, né? De assessoria, né? Se quiser aproveitar já. É o vizinho aqui, ó. Do outro lado da parede aqui, né? Fazer um merchan. A hora é agora. Então, eu sou proprietário da Vinor Company, essa câmera que nós estamos, né? Proprietário da Vinor Company, assessoria de tráfego, marketing e vendas. Então, nós cobrimos todas as áreas que ajudam uma empresa a sair do zero e escalar, né? Obviamente, a gente tem um MQL, tá? Para a gente ter controle, né? Para quem a gente está vendendo. O MQL é um cliente ideal. Estou traduzindo aqui, né? Cliente ideal para que a gente consiga ajudar e também que você consiga bancar, né, o investimento que você tem que fazer em tráfego. Mas nós ajudamos o empresário a gerar tráfego, gerar demanda para o produto dele. Entregamos o CRM
para que haja organização nesse processo, e a gente treina o comercial também para fechar todas as lacunas, né, e executar vendas. Muito bem. Jefferson, é uma honra, né? Honra é minha. Obrigado pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sempre falo pro Jefinho, né? É legal ver a evolução. Legal ver a evolução. Obrigado, cara. Parabéns obrigado. pela empresa que você está construindo aí. Parabéns pela... Eu confio no Jefferson. Obrigado. É isso aí. Bem, encerramos mais um episódio então, né, presidente? Vamos lá. Semana que vem temos mais um, né? 22º semana que vem. Isso aí. É isso aí, então, vocês que nos assistiram. Semana que vem a gente vai ter um novo episódio. Provavelmente a gente vai voltar a contar histórias, né, de empresários, enfim, de empresas. Então, continuem seguindo a gente. Quem não segue @AciaSMS. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço. Até mais. Valeu, até mais.